Senhor, visita, Jesus, o lar desse irmão, dessa irmã que está orando agora por esse casal que não se entende mais, os filhos não se entendem mais. Senhor, aleluia. O Senhor não se esquece do teu filho, o Senhor não se esquece da tua filha. O Senhor é o maior interessado na salvação das almas, Senhor. Oh Deus, aleluia, nós cremos nessa noite que através da fé no Senhor Jesus Cristo seremos salvos, nós e a nossa casa. Nós e a nossa família serviremos ao Senhor. Visita, meu Deus, visita, Senhor, a cada vida, a cada alma agora, Senhor. Restaura esse lar, Senhor, restaura essa casa. Repreenda essa ira, repreenda essa luta, repreenda essa confusão que existe nessa família. O sangue de Jesus tem poder. Saia todo o mal agora, caia por terra, demônio dos vícios, caia por terra, demônio do adultério, caia por terra em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. Saia todo o mal agora, saia toda a força maligna agora, em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus, amém. Está na oração. Poder de um cristão está em quem? Está em Jesus. É o Senhor que te diz, mas Cristo te diz: ora sempre, sempre, porque a resposta está na oração. O inimigo cairá vencido, cairá aos teus. Já caiu por terra em nome de Jesus. Em toda luta, em toda prova, poderás vencer. Glória, só crente, com toda a tua mente e o teu coração. As forças do mal iriam destruir-te e tua fé ferir. Não mais poderão. E o inimigo cairá vencido, cairá aos teus pés. Em toda luta, em toda prova, poderás vencer. Se ora só crente, com toda a tua mente e o teu coração. As forças do mal iriam destruir-te e tua fé ferir. Não mais poderão. Isaías capítulo 53, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu falo e vocês repetem, tá bom? Como o missionário fazia. Isaías 53, primeiro diz assim: quem deu crédito, fala comigo, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Fala comigo com muita fé assim: verdadeiramente ele tomou
sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Levanta a palavra do Senhor, aleluia. Senhor, fala conosco, meu Deus. Fala, Senhor, aleluia. Toca no nosso coração, meu Deus. Toca, Senhor, na tua igreja. Toca no teu povo, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, aleluia. Eu sei que o Senhor fala conosco, ó Pai. Toca, Senhor, aleluia. Senhor, confirma, Jesus nos revela, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Pode exaltar o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Irmãos, aleluia. Quem que deu crédito à pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? O Senhor está perguntando hoje, a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo, aleluia, como um renovo, glória a Jesus. Ele foi despontando. E por que o Senhor me revelou essa palavra nessa noite, irmãos? Essa palavra não foi escolhida, foi o Senhor que me revelou durante a viagem. Eu já estava preparando outra pregação e o Senhor falou, é para você pregar isso, aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, nós estamos nessa campanha do Deus provedor, aleluia. E o Senhor manda eu falar para você hoje, o Deus que provê é o Deus que salva. O Deus provedor é o Deus salvador, aleluia. E como diz em Sofonias, o Senhor está no meio de ti, poderoso para te salvar, aleluia, glória a Deus. O Senhor me mandou falar nessa noite, glória a Jesus. Ele está no meio de vocês, Ele está no nosso meio, aleluia, glória a Deus. E Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para transformar, Ele é poderoso para prover a salvação. Porque, irmãos, porque lá em Gênesis capítulo 22, o Senhor provou a Abraão. Começa assim, não é? Gênesis capítulo 22. O Senhor então veio e provou a Abraão. Ele já tinha um relacionamento, irmãos, com Abraão. Abraão já tinha um relacionamento com Deus. Abraão, que é considerado nosso pai na fé, por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus e ele acreditou no Senhor, aleluia. O Senhor falou para ele, sai da tua terra e da tua parentela. Ele não falou, Senhor, mas o que vai acontecer? Não, ele acreditou que Deus ia prover. Ele acreditou que a palavra do Senhor é fiel. Muitas pessoas falam, Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra, Deus não pode negar-se a si mesmo, glória a Deus, aleluia. Irmãos, glória a Jesus. O Senhor falou para Abraão e ele cumpriu, e Abraão obedeceu e saiu da sua terra. E creu Abraão em Deus e foi considerado amigo do Senhor, aleluia. Será que nós podemos falar, irmãos, que Deus é o meu amigo? Glória a Deus. Que eu sei que Ele vai prover, que eu sei que Ele vai salvar, que eu sei que Ele vai cumprir com a sua palavra e eu também obedeço então a sua palavra. Glória a Jesus. E então quando chegou ali no capítulo 22, o Senhor falou, agora você vai pegar esse filho que você esperou tantos anos. Quanto tempo você está esperando essa bênção, irmão? Aleluia. Às vezes o inimigo vem e fala para você, Deus não prometeu? Onde está o teu Deus? O salmista fala, me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Aleluia, glória a Deus. E quando Deus deu a palavra que Abraão ia receber de Sara a Isaac, a própria Sara falou, que brincadeira é essa, não é?
Isso não acontece mais comigo, não tem como acontecer. Não é algo natural, é impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor manda eu falar para você nessa noite. Não interessa se é impossível. Não interessa se não é o curso natural das coisas. Deus vai fazer acontecer. Aleluia. De acordo com a sua palavra. Mas seja fiel à palavra de Deus também, igreja. Permaneça fiel. O inimigo vai falar: cadê o seu Deus? Que coisa louca é essa? O Senhor dá o filho, o Senhor dá o Isaac, e de repente ele fala: agora eu quero de volta. Mas Abraão conhecia ao Deus a quem ele servia. Aleluia. O apóstolo São Paulo fala: eu sei em quem eu tenho crido, eu estou certo de que ele é poderoso para me dar o galardão. Aleluia. Que fé é essa, meus irmãos? Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a gente saber que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio, aleluia, assim como naquele momento em que Abraão ia oferecer o seu filho, Deus proveu o cordeiro, simbolizando Jesus Cristo, aleluia. Mas quem é que creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Será que nós podemos dizer, irmãos, para mim se manifestou o braço do Senhor? Se ainda não se manifestou o braço do Senhor na sua vida, é hoje que Ele vai se manifestar. Aleluia, o Deus Salvador, o Deus Provedor. Aleluia, glória a Deus. Mas você tem que abrir o seu coração, você tem que ser amigo do Senhor. E então, depois de tantos anos, mas ele, o que? Abraão conhecia. Se Deus está falando isso, é porque Ele vai ressuscitar Isaac. Porque o meu Deus é o Deus de vida. Aleluia. O meu Deus é o Deus de livramento. O meu Deus é o Deus que cumpre com a sua palavra. Glória a Deus. Por isso que quando ele subiu ao monte, ele falou para os seus servos: agora vocês vão esperar aqui, enquanto eu e o menino voltaremos. Ele falou assim, ó: eu vou voltar e o meu filho vai ficar morto lá. Ele falou o quê? Eu e o menino voltaremos. Aleluia, glória a Deus. Igreja, isso é fé, isso é conhecer ao Senhor, isso é saber que o Deus Salvador está no nosso meio, vive na nossa vida, é nosso amigo, está perto de nós, aleluia, glória a Deus. E aí o Senhor fala o que em Isaías? Falando de Jesus, glória a Deus, Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por abatido, aflito de Deus e oprimido. Irmãos, do mesmo jeito que Abraão pegou o seu filho e amarrou o seu filho, aleluia, mas muito mais, o Deus Pai, glória a Deus, aleluia, pegou o seu filho, glória a Jesus, e o amarrou na cruz do Calvário. Não foram cordas, muitos poetas falam, né? Não foram cordas, não foram os cravos que prenderam Jesus, aleluia, naquela cruz. Foi o seu amor por nós, aleluia, foi a sua compaixão por nós, foi o Deus Salvador naquele momento, glória a Deus, olhando para mim e para vocês, sabendo que nós não podemos nos aproximar de Deus, porque as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. O próprio profeta Isaías fala: a mão do Senhor não está encolhida, o seu ouvido não está agravado, para não ouvir o nosso clamor. Mas são as nossas transgressões, são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. É isso que traz inimizade. Mas ali estava o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. E Jesus manda eu falar nessa noite: eis aqui o Cordeiro de Deus, Ele está aqui no nosso meio, aleluia. Receba, aleluia, glória a Deus. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, aleluia. Foi Jesus que falou isso. Por quê? Porque Ele mesmo deu a vida dele, Ele mesmo se entregou, glória a Jesus.
O Pai planejou, o Filho se entregou, o Filho executou, e o Espírito Santo movimenta, aleluia. O Espírito Santo movimenta a salvação na nossa vida e testifica que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Irmãos, que privilégio é poder ser participante desse mistério. Que privilégio, que milagre maravilhoso, o maior milagre que existe. A maior provisão que pode existir. É Jesus, aleluia, ser ferido por nós, ser oprimido por nós, aleluia, glória a Deus, pelos nossos pecados. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, aleluia. Igreja, eu quero que você feche os seus olhos um pouquinho só, e você pense em Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo que se fez carne. Aleluia, glória a Deus. Agora você pensa em todos os pecados do mundo, todos os piores pecados que você já cometeu, que talvez até Satanás às vezes à noite fica te lembrando disso. Aleluia, glória a Deus. Tudo isso, irmãos, estava sobre Jesus. Glória a Jesus. Todos os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade estavam castigados em Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o Pai olhou para o Filho e viu todos os nossos pecados sobre Ele, e virou as costas para o Filho. Por isso que Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo era como se fosse o clamor de alguém pecador. Apesar de Jesus nunca ter pecado, mas estava o nosso pecado castigado em Jesus. Pode abrir os seus olhos, aleluia. Mas aconteceu algo, glória a Deus, porque Ele entregou a sua vida. O Criador de toda a vida entregou a sua vida, aleluia, por mim e por você. Então no terceiro dia Ele ressuscitou, aleluia. Ele está no nosso meio, glória a Deus. Deus proverá, Deus proverá. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor olhou e viu que não tinha ninguém que pudesse resolver o problema da separação que é causado pelo pecado humano. Então Ele próprio foi lá, aleluia. Ele próprio, o seu próprio Filho, aleluia, executou a justiça. E pela graça nós somos salvos, aleluia. Pelo Espírito Santo nós estamos unidos aqui nessa noite. Glória a Deus. Que o Espírito Santo, que essa palavra possa ter esse poder, irmãos, de impactar a nossa vida. Porque não é fácil você ter tudo. Abraão tinha tudo, irmãos. Ele tinha fartura. Na casa do seu pai terá, inclusive fartura de ídolos, não é? E de repente, não tem nenhum registro na história, irmãos, de que antes de Abraão tivesse qualquer religião que acreditasse num Deus só. Eles acreditavam em vários deuses. E de repente o Deus verdadeiro, o Deus dos deuses, aleluia, o Senhor dos senhores fala para ele assim, ó: sai daí. Mas para onde eu vou, Senhor? Para onde eu te falar. Isso é viver por fé, irmãos. Aleluia. Isso é viver pela graça. Glória a Deus. O Senhor ir falando para você, e você vai andando. Do mesmo jeito, você que acredita no Cordeiro de Deus, você que acredita em Jesus Cristo. Você acredita em Jesus Cristo? Diga amém. Amém. Aleluia. Mas não basta só acreditar, essa fé tem que ser tão grande, de você confiar nele. Aleluia. Porque acreditar é uma coisa, irmãos, outra coisa é você confiar. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu cheguei ao aeroporto, não enxergo, nunca tinha vindo aqui antes. Eu confiei que alguém ia me buscar, não é, irmão? Glória a Deus. Você tem que confiar, isso é confiança. Glória a Deus. Você seguir andando na direção da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, e confiar. Deus proverá. Deus proverá. O inimigo vai falar para você: mas está tudo ruim, Deus te deu e agora Ele está querendo tirar. Larga esse Deus, faz de um jeito diferente, faz do seu jeito.
Aleluia. Deus proverá, meu filho. Aleluia. Pela palavra de Deus eu vou. E pela confiança na palavra de Deus eu vou voltar. Aleluia. Porque eu creio. Eu creio no amor do meu Deus. Eu creio na palavra do meu Deus. Aleluia. Você crê? A ponto de sair, aleluia. Sair da sua zona de conforto. Aleluia. Sair do lugar onde está bom para você, está confortável. Mas vamos pela palavra, igreja. Aleluia. Nós não somos imigrantes. Nós somos peregrinos. Aleluia. O imigrante, ele quer ficar, não é? O imigrante, ele quer prosperar ali, não. O peregrino, ele está passando. Ele está só de passagem, ele está indo para a glória. Ele está indo para a nova Canaã celestial, para a nova Jerusalém. Aleluia. Pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Pedro, lança a rede. Senhor, tudo que é natural, tudo que é possível a gente fez. Mas pela tua palavra, eu vou lançar a rede mais uma vez. Igreja, anda na presença do Senhor. Suba, aleluia, glória a Deus, ao Monte Moriá. Suba pela palavra de Deus e receba a providência de Deus. Receba a salvação na sua vida. Receba a libertação para a sua família. Aleluia. Receba o Espírito Santo para seguir andando, seguir, aleluia, seguir marchando. Até chegar na cidade celeste. Glória a Deus, que o Espírito Santo fale mais em cada coração. As palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que vocês levantem a mão e venham aqui na frente, porque eu quero orar por vocês. O Espírito Santo vai consolar o teu coração. Jesus vai fortalecer você nessa caminhada. Jesus vai te dar força. Glória a Deus. Jesus vai te dar poder. O Senhor me revela também 45 pessoas. Você está querendo sair do lugar onde você está. Jesus está falando que você não vai sair, não. Quem vai sair é o inimigo daquele lugar. Levanta a mão, vem aqui na frente. Aleluia. Deus vai te dar poder. Aleluia. Deus vai te dar poder. Deus vai te dar autoridade, sabedoria. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Aleluia. Você vai ser selado com o Espírito Santo de Deus nessa noite. Oh meu Deus, Espírito Santo. Espírito Santo, sopra agora, Senhor, restaura, meu Deus, renova, Senhor, repreenda todo mal, repreenda todo impedimento maligno. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Saia, demônio da morte, saia em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Confirma, Senhor, confirma o teu chamado para essa vida, essa pessoa, meu Deus, que não está conseguindo vencer o pecado, não está conseguindo vencer o mundo, mas o Senhor, neste momento, Espírito Santo, aleluia, fortalece, Senhor, essa pessoa que tem tanta luta, meu Deus, tanta tribulação. O Senhor cura agora, Jesus, cura, meu Deus. Eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode transformar a morte em vida agora, Senhor, aleluia. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor transforma essa sentença de morte em sentença de vida neste momento. Em nome de Jesus, confirma, Senhor, a vitória sobre o teu povo nessa noite. Esse povo que tem tanta fé, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Receba a vitória. Você está abençoado em nome de Jesus, glória a Deus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Deixa o Espírito de Deus mudar você. Ele está mudando, ele está se movendo. Muitas coisas vão acontecer. Deixa o Espírito de Deus entrar no seu coração. Ele quer encher você dessa unção. Deixa o Espírito de Deus mudar você. Muitas coisas vão acontecer.
você